Então vamos lá, já estamos gravando, a reunião está sendo gravada. Boa noite para quem nos assiste só, né, quando for ver o vídeo. Então, na realidade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transmissão das obrigações, até para pegar o vácuo, né, do que foi objeto aí do trabalho de vocês, né, que foi o trabalho sobre mapa conceitual, né, e boa noite, Júlia. E, na realidade, nós percebemos que foi uma estratégia diferente, que foi adotada até em tempos de pandemia, né? Por conta de nós termos aí, né, o aluno sendo mais o centro das atenções e menos o professor. O professor tem um papel mais coadjuvante, vocês estão sendo protagonistas desse momento pandêmico. Ou seja, o aluno tem que ser um pouco mais proativo. E, felizmente, né, eu tenho percebido que isso tem acontecido, né, com as atividades que a gente tem postado, os fóruns abertos, enfim, tudo aquilo que eu vi nesses 40 e poucos dias aí, né, um pouco mais já, 16 de abril, maio, junho, estamos indo para 2 meses já, né, quase 60 dias. Nós começamos efetivamente dia 16/4 com as aulas remotas, eu acho que a primeira até foi na sala de vocês. E aí já estamos chegando aos 60 dias e fechando já um planejamento. Então, falando de planejamento, o mês de junho, eu falei para vocês, na realidade, nós temos aí 5 semanas, sendo a última reservada para o início do período de avaliações. Nós já antecipamos o nosso trabalho. Provavelmente, na semana que vem, vocês não terão aula, né? É Corpus Christi, pelo menos na quinta-feira. E então, nós nos encontraremos na terça. Eu devo deixar uma questão aberta de fórum, porque vocês já fizeram o trabalho, aí eu faço uma questão de fórum, ou 2, para que nós possamos ter aquelas avaliações, 20% trabalho, 20% fórum e Teams, e 60% do questionário, e vocês tenham uma avaliação mais ampla. Isso é importante, especialmente porque nós estamos com trabalhos à distância, não presenciais. Então, eu acredito que quanto mais eu abrir, né, o raio de avaliação, eu vou ter condições de, né, vocês participarem das atividades e terem aí o aproveitamento. Quando a gente fala de transmissão das obrigações, o que eu gostaria de enfocar inicialmente? A obrigação, pessoal, é aquele vínculo jurídico pelo qual o sujeito passivo, devedor, deve entregar uma prestação em favor do sujeito ativo, credor. É um vínculo jurídico transitório. Vocês se recordam que eu batia muito na tecla que a prestação ela tem que ter interesse disponível, ou seja, se é disponível, eu tenho condições de ceder aquela obrigação. E falando em ceder a minha obrigação, eu posso fazer, né, na cessão de um crédito, e aí o sujeito ativo vai sair da relação jurídica obrigacional e entra um cessionário, uma figura interveniente. E também nós podemos ter essa cessão do débito, que não é comum, né? E também a cessão de posição contratual. Aí se transfere créditos e débitos, direitos e obrigações, e a pessoa transfere um contrato, ok? Então, genericamente, esse é o mecanismo da transmissão das obrigações, as quais vocês viram e estudaram com afinco, né? Para elaborarem os mapas conceituais, que depois eu vou dar uma olhadela, ainda agora está aberto aqui para mim já no portal, para que a gente possa até dar um feedback generalizado, não tenho condições de avaliá-los ainda, mas ao mesmo tempo eu vou passar os olhos para que a gente possa ter uma ideia do que foi trabalhado. Então aqui nós temos a cessão de crédito, assunção de dívida e cessão de posição contratual. O conceito geral de transmissão das obrigações é o seguinte: a cessão em sentido amplo pode ser conceituada como a transferência negocial a título oneroso ou gratuito de uma posição na relação jurídica obrigacional, tendo como objeto um direito ou um dever em todas as características previstas que estavam lá no vínculo original. Deixa eu ler um pouquinho mais aqui a tela, que aí fica melhor. Isso. Deixa eu fechar. Isso. Tem alguém com o microfone. A Michelle está com o microfone aberto, por favor. Então, o que nós temos? O primeiro desses institutos é a cessão de crédito. O que vem a ser cessão de crédito? Ela é conceituada como um contrato.
É um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, que implica em prestações recíprocas, gratuito ou oneroso, né, pelo qual o credor, que é o sujeito ativo da relação jurídico-obrigacional, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. Né? Quais são as figuras intervenientes? O cedente, que é o credor originário, o cessionário, que é o terceiro, e o devedor. Né? Até o Tartus critica, né, o fato dele ser chamado de cedido. Ele não é cedido porque ele fica estático. Na realidade, ele se mantém na relação jurídico-obrigacional, diferentemente da cessão de débito. O que mais que nós temos aqui para falar para vocês? Esse meu mouse hoje aqui está com preguiça. Acho que eu passei muito. Deixa eu ver. Então, quanto à origem, a cessão de crédito, ela pode ser legal, que é aquela que decorre da lei. Exemplos, os acessórios, que nem uma multa, os juros, são acessórios do principal. Então, tudo que vai, se houver uma cessão de crédito envolvendo o principal, o acessório segue junto. Aí é uma cessão de crédito legal. A cessão de crédito também pode ser judicial. Isso ocorre geralmente quando um crédito é cedido por conta de um herdeiro nos autos de um arrolamento, de um inventário, né? E também a cessão de crédito pode ser convencional, que é a mais comum de ocorrer, que é aquilo que eu disse para vocês. É um contrato, constitui a cessão decorrente de acordo firmado entre cedente e cessionário por meio de um contrato, um instrumento negocial. Olha que interessante, pessoal. Então, nós já vimos as três figuras intervenientes, nós vimos o que é uma cessão, nós vimos que a característica da relação jurídico-obrigacional ela é efêmera, ela é transitória, ela tem começo, meio e fim. Nada impede que eu transfira desde que o objeto seja disponível, né? Não contenha direitos indisponíveis, a exemplo dos direitos da personalidade, né? Lá do artigo 11 e seguintes. A exemplo dos créditos alimentares. Aí não há possibilidade de eu fazer a cessão de crédito. Então, quanto às obrigações, elas podem ser onerosas, e o são quase na maioria das vezes, ou gratuitas, né? A pessoa cede um crédito graciosamente. Isso não é comum, né? A não ser que seja o pai cedendo um crédito para o filho, e assim por diante. E onerosa é aquela vantagem que eu cedo um crédito, né? Suponhamos que eu seja detentor de um título de crédito e eu vou cedê-lo. Qual é a minha vantagem? Eu vou antecipar o crédito. Qual é a desvantagem? Eu vou ter que pagar algo por isso. Então, quando eu vou transferir um título para o banco, quando eu tenho um comércio em tempos de pandemia, eu vou ter que fazer dinheiro rápido. Eu tenho alguns cheques pós-datados, eu vou no banco e falo, me adianta. Taxa 2,8, 3, 3,2. Então, aqueles títulos que somavam lá 10 mil, eu vou receber 8.500, 9 mil. Um exemplo, né, pessoal? É assim que funciona, é uma cessão de crédito onerosa. O banco não vai receber o título? Vai. Não vai ficar com risco? Em regra, o banco não fica com risco. Porque na cessão de crédito envolvendo desconto de títulos, o que acontece? Eu tenho que ser correntista do banco, eu faço um borderô de desconto de títulos. Quem é bancário aí sabe do que eu estou dizendo. Aí relaciona-se os títulos, o banco credita o valor na minha conta com o deságio, descontando a taxa de juros cobrada. Caso no vencimento daquela obrigação, ou seja, quando o cheque ele é colocado em cobrança, o que acontece? Depositado, se ele for compensado, perfeito. O banco recebe sem problemas. Se o título volta por insuficiência de fundos, o que o banco faz? Debita o valor na conta do correntista. Debita o valor, né? E devolve o título para ele cobrar. Vai lá à vontade, bichão. Você vai lá cobrar e tenta receber esse valor. Essa a sistemática. E o banco jamais perde. Antes de pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, né? Não tem. Vocês percebam que os lucros são violentíssimos. E agora os bancos ficaram boníssimos, né? Estão fornecendo plataformas para os comerciantes oferecerem produtos. Claro que o pulo do gato é o seguinte: você já está devendo para mim, meu nego? Deixa eu passar um perfume, um verniz em você aí, antes de você ser enterrado, convidado, né, a um velório aí. Eu não quero participar desse velório. Na visão do banco, né, é essa a questão. O que mais? Quanto à extensão, essa cessão pode ser total, eu cedo a totalidade do crédito que eu disponho, ou parcial, só uma parte do crédito.
E também quanto à responsabilidade, aqui é importante. Ou ela é pró-soluto, com a quitação plena do credor originário, ou ela é pró-solvendo. Esse exemplo do banco, ela é pró-solvendo. Ou seja, se aquele portador do título, se aquele emitente do cheque não pagar o título, o que vai ser a consequência? O banco vai cobrar do cliente que descontou o cheque. Caso a responsabilidade seja pró-soluto, o que acontece? O credor foi quitado. Eu tive lá numa sessão de crédito que eu transferi o crédito para terceiro, eu, obviamente, né, transferi e saí ileso da relação jurídico-obrigacional. Eu dei adeus. E aí quem arca com o novo risco? O cessionário que assumiu aquela posição. Mas qual a vantagem, professor? Qual a vantagem, Marcelo? A vantagem é o deságio. Ninguém vai ceder um crédito pelo valor de face. O que eu quero dizer? Eu tenho um título, uma nota promissória no valor de 100 mil reais. Eu vou transferir para um terceiro cessionário, por quê? Porque também ele é credor já do devedor, aí ele fica com todas as dívidas, né? E assim por diante fica bonitinho. Igual aquele exemplo lá da subrogação legal, né? Quando tem mais de uma dívida. Mas ele não vai receber exatamente o valor que ele tem de crédito. Vai haver um negócio, né? E esse negócio implica num deságio, ok? Eu achei bacana no final desse capítulo, o Tartucci, ele faz uma síntese e elenca as principais questões. A origem, né? Que ela é legal, convencional ou judicial, quanto às obrigações se a título oneroso ou gratuito, quanto à extensão total ou parcial e quanto à responsabilidade, que ela pode ser pró-soluto ou pró-solvendo. Vocês não vão mais errar isso. Solutividade é resolver definitivamente aquele que cedeu o crédito, ele está liberado do vínculo jurídico obrigacional. Então, ele está solucionado. Solúcio vem de um radical aí de solução. Já o solvendo vem de uma palavra do gerúndio, solver, solvendo, ele ainda fica obrigado até que haja a quitação por conta do devedor, a fim de que o cessionário libere o cedente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Podemos caminhar? Vocês estudaram muito essa matéria e eu quero ver esses mapas conceituais aí. E aí nós temos também a assunção de dívida ou cessão de débito. O que é isso, pessoal? Vai se ceder a dívida. Terceiro vai assumir a posição de devedor, né? Inclusive, o Código Civil de 2002, ele inovou trazendo esses artigos do 299 a 303. Vocês viram que as doutrinas falam muito disso. Por quê? Porque o Código de 16 só falava de cessão de crédito. E tanto que, né, a questão da cessão de posição contratual, ela é feita com base num artigo genérico, né, que trata dos contratos atípicos, né, porque não há dispositivo específico no Código Civil tratando da cessão de posição contratual. Mas voltando aqui para falar de cessão de débito, né, eu estou dando um ritmo mais rápido, pessoal, porque vocês já leram esse conteúdo, né? A cessão de débito ou assunção de dívida é um negócio jurídico bilateral pelo qual o devedor, com a anuência do credor, eu vou ler alguns artigos do Código Civil porque eu não aguento, eu tenho que ler aqueles artigos para falar para vocês, porque muita gente fala, professor, o devedor tem que anuir na cessão de crédito. Não, ele tem que ser notificado para que tenha eficácia, mas é diferente do que dar uma anuência, como acontece aqui na cessão de dívida. Né? Anuir é concordar. Eu ter que notificar, por que eu notifico na cessão de crédito? Para saber que o devedor tem que pagar para outra pessoa. Senão ele vai pagar para o credor originário. O que vai acontecer? Ele vai se liberar, porque ele não foi comunicado, ele pagou a Deus. Quem vai dançar? O cessionário, não é verdade? Então, o que é importante? Que no contrato, quando há cessão de crédito, o devedor anula, já tome ciência expressa para que saiba quem pagar no vencimento da obrigação. E aqui a cessão de débito ou assunção de dívida é um negócio jurídico bilateral, pelo qual o devedor, com a anuência do credor e de forma expressa ou mesmo tácita, né, que é aquela forma presumida, indireta, transfere a um terceiro a posição de sujeito passivo da relação jurídico-obrigacional. Né? E aqui também, embora a doutrina não goste disso, a exemplo do que nós vimos na novação subjetiva passiva,
surge novamente a figura da expromissão, quando o devedor é convidado a sair a forceps, quer dizer, ele é retirado da relação jurídica. Não me perguntem exemplos, eu só vejo assim, o pai indo ao banco, falou, ó, eu vou assumir a dívida do meu filho não tem mais nada com isso. Ah, vamos consultar, não precisa consultar, eu vou pagar. Então isso é uma expromissão, né? O filho está fora do jogo. Porque quem que é maluco de chegar no banco e falar, oh, eu vou pagar a dívida do fulano, hein? Mas por quê? Ah, não, depois eu vou acertar com ele, enfim, eu tenho algumas coisas. Só se for algo de altruísmo. Não existe, né, pessoal? Quem faz isso aí tem interesses ocultos, né? E, enfim. E a outra modalidade aí da assunção é por consentimento. O antigo devedor transfere para um novo devedor mediante anuência do credor, chamada, né, assunção por delegação, ok? Bom, deixa eu falar um pouquinho mais da cessão de débito, um outro aspecto. Vocês viram que aqui tem que ter anuência. O credor não vai aceitar entrar um novo devedor. Por quê, pessoal? Porque ele tem que pesquisar a pessoa. Ele tem que ver o cadastro, como é que ele está, como é que não está, se está respirando, se já foi enterrado. Enfim, se ele está fraudando interesses aqui, vocês viram que tem um artigo lá que fala que ele fica responsável, né? O legislador previu todas essas questões. E, por último, nós tivemos a cessão de contrato ou cessão de posição contratual. O exemplo que eu costumo dar de cessão de contrato é o advogado que subestabelece poderes com reserva de iguais ou subestabelece sem reserva de iguais. Isso é uma cessão de contrato. Quem foi contratado? Eu, Marcelo, fui contratado. Aí eu vou transferir, subestabelecer para a doutora Júlia Bandos, né? Só que ela vai fazer uma sustentação oral para mim lá no Tribunal em São Paulo. Eu vou transferir o processo de uma forma geral? Não, eu vou dar poderes específicos para que ela vá lá, né? E faça a sustentação oral. Nesse caso, eu faço um subestabelecimento com reservas de iguais poderes. Quer dizer, nós ficaremos vinculados no processo, né, mantendo-se eu como um dos cedentes, mas ainda mantido como credor naquela relação jurídica obrigacional. Outros exemplos que a gente vê muito aqui, pessoal, acontecem naqueles contratos de gaveta do sistema financeiro de habitação. Muitos já compraram imóveis que estavam hipotecados. E aí o que acontece? Para não pegar a anuência da Caixa Econômica Federal, que é complicada, porque você tem que ter conta lá, abrir um cadastro, pagar uma taxa de transferência absurda, o que acontece? Vai lá e faz um contratinho de gaveta e assume, começa a pagar as parcelas. Quando quitar, aí ele vai lá e faz a transferência. É o que vem acontecendo, tá? Então, a cessão de contrato pode ser conceituada como sendo a transferência da inteira posição ativa ou passiva, né, da relação contratual, incluindo o conjunto de direitos e deveres de que é titular uma determinada pessoa. A cessão do contrato quase está sempre relacionada com um negócio que ainda está em andamento. Um outro exemplo que eu cito muito, quando nós tivemos aqui a obra de duplicação da rodovia Euclides da Cunha, uma das empreiteiras que ganhou, que eles lotearam né, eles fizeram um loteamento formal por meio do contrato administrativo, e depois tinha um loteamento interno, que vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, no loteamento formal, né, é possível, no contrato administrativo, admitir cessão de posição contratual parcial. Aí, aqui, na época, a empresa Demop que ganhou, né, uma terceirização, entre aspas, que era uma cessão de posição contratual para executar o trecho aqui que ia de Itanabi, né? Não é execução total, ela fazia fornecimento de bituminados, aqueles tubos, né, de conexões grandes, fornecia vários equipamentos, materiais. Então, isso é uma cessão de posição contratual. Não total, mas foi parcial. Mas pode haver, em alguns casos, uma cessão total. Exemplo, a empresa que estava desempenhando a obra faliu. E aí? O município pode conseguir, né, numa contratação emergencial, fazer a cessão de posição contratual, certo? O certo é depois ela fazer uma regularização por meio de uma licitação, mas dependendo, aí estou com a obra lá, com as estruturas armadas para receber concretagem e a obra parada, ou seja, houve abandono da obra por parte da consultora que ganhou, você tem que fazer uma solução, a solução é essa. E aquele advogado que briga com o cliente e abandona o processo? Se não der tempo de subestabelecer, aí você tem que construir um novo, mas em regra, o que acontece é uma cessão de posição contratual. Sai o advogado antigo e entra um novo,
né? E qual o fundamento da cessão de posição contratual? No Código Civil, artigo 425, que indica que é lícito às partes estipular, né, contratos atípicos desde que se observem as normas gerais fixadas pelo próprio Código. Ok, pessoal? O Dario está me perguntando se a cessão de crédito pode ser verbal. Pode, mas não é recomendada, né? A não ser que seja um valor muito pequeno, enfim. Mas, e também quando implique, Dario, eu lembrei aqui, por exemplo, eu tenho um título ao portador, um cheque ou uma nota promissória, né? O cheque é melhor. Eu estou com o cheque, eu vou fazer uma cessão de contrato, eu vou fazer uma cessão de crédito. Eu endosso o cheque. Vocês tiveram uma fenomenal aula com o professor Breno, né? Eu vi que ele fez toda uma postagem falando sobre cheque, e aí vocês viram que ele pode ser endossado, transferido. Então, havendo essa cessão de crédito, você vai fazer um contrato? Não, porque o título demonstra que você é o detentor daquele crédito. Entenderam? Então, essa é a questão que pode acontecer. Mas, em regra, o importante é você, né, garantir a eficácia desse negócio por meio de por meio de um contrato. Ok, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Mas eu acho que é importante ficar gravando ainda. Eu vou dar uma olhadinha nos mapas. Não, eu acho que eu vou ler primeiro os artigos. E depois, por fim, eu vejo os mapas para a gente fazer o fechamento. Dos artigos, deixa eu fazer uma leitura mais dinâmica, né? Mas sem perder de vista aqueles artigos que são importantes, tá? Para vocês também entenderem aqui, se tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar. A partir do 286 até o artigo 303 são os artigos fundamentos legais do Código Civil. Então, o 286 fala que o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação. É aquilo que eu falei. Eu só cedo aquilo que é disponível, é algo que não diz respeito a questões de personalidade, menores, né, nesse sentido. Ou, né, se não se opuser à natureza, a lei pode proibir, no caso dos alimentos, porque é crédito alimentar, ou mesmo o contrato não prevê a possibilidade. Professor, eu posso colocar num contrato que eu firmei uma cláusula que ele não pode ser objeto de cessão? Muito comumente isso acontece. Por quê? Ou pela natureza dele ser uma obrigação de fazer personalíssima, ou também porque a parte entende que não deve terceiro desempenhar aquela obrigação. Por exemplo, num contrato de empreita, eu quero que aquela empresa desempenhe a obrigação, não quero que ela transfira para quarto, quinto, sexto, entendeu? Por isso que não permite. A cláusula proibitiva de cessão não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé, que é aquele que já estava, né, ingressando na relação jurídica numa eventual cessão. Claro que também se isso não constou no contrato originário. Se o contrato originário não vedar a proibição de cessão de crédito, obviamente o cessionário não pode ser prejudicado, ok? O 287, salvo disposição em contrário, a cessão de um crédito abrange os seus acessórios. O que significa? Isso aqui indica a cessão de crédito na modalidade legal. A lei está dizendo que os acessórios seguem o principal. O 288 já fala assim, ó, é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular. Então, tá vendo a pergunta aqui, a resposta para o Dario. É ineficaz em relação a terceiros, Dario. Então, é uma cautela eu fazer um instrumento particular, ao menos, para que valha em relação a terceiros, desde que eu registre no cartório competente. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer a verbação lá no cartório competente, isso aqui não é tão importante, é uma característica. Aí o 290 e 292 são importantes. O 290, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Em outras palavras, a cessão de crédito vale para o devedor somente quando é notificado ele. Mas, aí vem a segunda parte, mas por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente, como testemunha ou ele dando uma ciência quando o credor comunica a ele que houve a cessão daquele crédito. Entenderam? Então, repito, né, a ineficácia em relação ao devedor. O que significa isso na prática? Que o devedor pode quitar a obrigação para o credor receber a quitação escalivre. Né? O cessionário vai dançar.
tá? Então, se você ingressar numa relação jurídica como cessionário, o que é o primeiro ponto? Cientificar o devedor. Ele não é anuir, ele não vai concordar. Ele tem que ser informado quem será o novo credor para efetuar o pagamento. Se ocorrerem várias sessões, lá no 291, prevalece aqui completar com a tradição do título. Se vários endossarem o título, que partir e detiver o título por último é o credor. O 292, que também traz uma característica. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título da cessão o da obrigação cedida. Então, aqui é uma questão procedimental, né? O devedor se desobriga quando, antes de ter conhecimento de que tenha ocorrido a cessão de crédito, ele já pagou o credor primitivo, né? E aí, né, ele fica livre. Ou aquele que se apresentou com o título, ok? Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade, né, daquela notificação. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os direitos de conservação, né, dependendo do que ele recebeu de crédito, né? O que é direito de conservação? Se terceiros vier ameaçá-lo, querendo penhorar o crédito ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o cessionário, ele pode, sim, exercer os direitos sem que isso tenha sido cientificado para o devedor cedido. O devedor pode apresentar aquelas matérias de defesa, que são as chamadas exceções, né? Bem como as que no momento em que veio tomar conhecimento tinha contra o cedente. Ou seja, o devedor, quando ele é notificado da cessão, ele tem duas finalidades essa notificação: dar-lhe ciência, a fim de que ele pague corretamente o cessionário, e possibilitar que ele apresente uma eventual contestação daquele crédito. Na cessão por título oneroso cedente, ainda que não se responsabilize, aqui é aquela questão do pró-soluto e pró-solvendo, né? Se na cessão de crédito oneroso o cedente, que é o credor originário, ele não se responsabiliza porque é uma cessão pró-soluto, ele só fica responsável pela existência do crédito. Quer dizer, eu vou ceder um crédito. A primeira obrigação que eu tenho é garantir a certeza de que aquela obrigação existe. Não é furada, não é no vazio, né? Ao tempo que houve aquela transmissão. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Né? Aqui é para preservar interesses de terceiros. Olha quantas regrinhas a gente está aprendendo aqui. Primeiro, nós vimos lá as espécies de cessão de crédito, o que não pode ser objeto de cessão de crédito, né? Nós vimos que a lei pode proibir a natureza da obrigação ou o contrato. Aí nós vimos que na cessão de crédito, o devedor deve ser notificado para a eficácia do ato, mas não como determinante, porque ele não precisa concordar, né? É um ato unilateral do credor que vai fazer um contrato com o cessionário, que é o terceiro que está ingressando na relação jurídica. Só que aqui é interessante, o credor que está cedendo, ele tem que garantir a existência da dívida, não a solvência do devedor. Mas e se o contrato dispuser que ele vai garantir pela solvência do devedor, aí ele garante, aí é título para solvente. Então aí vem aqui, ó, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Quer dizer, a regra, ele não responde. Exceção, no contrato, ele pode responder. O banco, naquele caso de borderô de desconto de títulos, ele vai fazer com que o cedente responda. Aí vem o 297, o cedente, que transferiu a obrigação responsável ao cessionário, quando ele assume a responsabilidade pela solvência do devedor, ele não responde por mais do que aquilo que ele respondeu, pelo que ele cedeu. Se eu cedo um crédito de 100 mil, diante do deságio eu recebo 90, eu só vou responder, quando assim determinar o contrato, pelos 90 e não pelos 100, porque tem um caráter especulativo, ela não é onerosa? Sim, né? Mas ele fica ainda obrigado, né, a ressarcir as despesas eventuais com a cessão e que o cessionário houver tido para a cobrança do débito, caso o devedor não tenha pago no dia, no local, no modo estabelecido, certo? Então, notem, aqui o artigo 297 fala assim: quando o cedente fica obrigado a garantir o pagamento, ele não paga mais do que aquilo que ele recebeu quando ele saiu
ou seja, quando ele fez a transferência. Mas ele fica vinculado ao pagamento das despesas de cobrança, né, também, caso o cedido, no caso o devedor, não pague no modo, no tempo, no lugar estabelecidos. E no 298, a exemplo do que nós vimos lá atrás, no artigo 200 e... não me lembro agora. 300 e alguma coisa, o crédito, se vier a ser penhorado, ele não pode ser mais transferido. Vocês lembram que tem a questão legal? Então, quer dizer, o crédito penhorado não pode ser objeto de cessão de crédito. Pelo credor que já tenha conhecimento, né? Agora, o devedor que paga o credor, né, não tendo sido notificado de que havia sido feita a penhora, ele é exonerado, ele não vai ter que pagar de novo, tá? Agora, se ele tinha ciência de que o crédito estava penhorado, ele pagou mal. Aí ele tem que pagar 2 vezes, ok? Sempre se preserva aqui os interesses de terceiros, ok? Terceiros de boa-fé. E a assunção de dívida, que está prevista no Código Civil, tem algumas questões também bem interessantes, ó. Aqui é mudando, pessoal, nós estamos mudando agora de pato para ganso. O artigo 299 fala assim, ó, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, olha a diferença da cessão de crédito e da assunção de dívida, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, quando houve a assunção, já era insolvente e o credor não conhecia essa situação. Se o devedor está arrebentado, quebrado, e o credor desconhece, e ele sai da posição de devedor para ingressar um outro devedor, aí não é admitida a cessão. Desde que o credor originário não saiba que o devedor estava em maus lençóis. Qualquer das partes pode assinar prazo, ou seja, estabelecer um prazo para que o credor consinta na assunção. Olha que regra interessante aqui. Interpretando-se o seu silêncio como recusa. Então, suponhamos que eu vou... O devedor quer sair daquele vínculo. Ele encontra um louco, né, um terceiro lá que vai assumir aquela dívida. Ele comunica e pede autorização para o credor. Falou, credor, o seu fulano aqui, ele vai assumir a minha posição, ele quer pagar, quer acertar, eu tenho outros negócios particulares com ele, enfim. Você aceita? Eu te comuniquei. Aí, se comunicado por escrito, o credor ficou em silêncio, ele não aceitou. Tá? É uma aceitação aqui que não é tácita, né? Tem que ser expressa. Aí vem o artigo 300 e fala assim, ó, salvo assentir é consentir, tá? É concordar. Salvo concordância expressa do devedor primitivo, né? Consideram-se extintas a partir da transferência as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Esse artigo aqui, o Tartucci perde um tempo com ele, escreve umas 3 páginas, cita um monte de decisões, eu aposto que vocês não entenderam nada. Assim, a singeleza do artigo. O devedor, aqui no artigo 300, salvo se ele concordar, as garantias especiais ficam mantidas. Se ele não concordar, ela sai e o credor perde as garantias especiais. Aqui, o próprio Tartucci fala, mas que garantia especial? Uma hipoteca? Um penhor? Enfim, aqui a doutrina, em regra, fala que são as garantias dadas dentro do contexto da relação jurídica obrigacional. Se a substituição do devedor for anulada, vier a ser anulada, vai voltar o negócio. Restaura-se o débito, né? Com todas as suas garantias, salvo se as garantias prestadas por terceiros, né? E os terceiros não tinham nada a ver com a causa originária da anulação. Aqui libera o terceiro se ele for de boa-fé. Suponhamos que o terceiro, né, assine como avalista, né? E o devedor consegue que terceiro substitua e, consequentemente, né, venha a ser anulada essa relação jurídica, né? Nesse caso, se tivesse havido a liberação do avalista, consequentemente, ele não tendo conhecimento, ele estava liberado. Se, por exemplo, também um terceiro deu um imóvel para garantir aquela dívida, né, havendo a assunção da dívida por terceiro devedor, né, e na assunção de dívida eu tenho as mesmas figuras. Eu tenho o cedente, o cessionário e o cedido. Ué, mas como? Olha, o cedente é o devedor, né? O cedido, na realidade, aí ele é cedido mesmo, é o credor. E o cessionário? O novo devedor que assume a relação jurídica
né, obrigacional. O novo devedor não pode apresentar aquelas matérias de defesa pessoais que só competiam ao devedor originário. E aqui o 303 veio para pacificar muito aquelas questões de cessão de posição aqui no caso, e se equivale àquele devedor que assume um contrato. Olha lá, o adquirente de imóvel hipotecado, né, tem até um inciso na subrogação legal que fala sobre isso. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo, ou seja, assumir a responsabilidade, o pagamento do crédito garantido. Eu posso comprar um imóvel, né, do sistema financeiro de habitação, eu vou pagar aquela história aqui, ó, eu vou assumir a dívida, né, e continuo pagando, né? E aí vem assim, se o credor, sistema financeiro, é notificado, não impugnar em 30 dias que houve essa transferência, entende-se que aqui ele deu o consentimento. Por quê, pessoal? Aqui entende-se que ele deu o consentimento e lá no parágrafo único do 299, né, entende-se de forma diferente. Uma boa pergunta eu vou fazer para o fórum da próxima semana e vocês vão pesquisá-la, ok? Bom, só dando uma olhadinha aqui nos mapas conceituais, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa tarefinha, desse trabalho. Eu espero que, né, tenha servido, sido útil, não só, né, para o trabalho em si, mas também como uma estratégia contínua, né, visando que vocês possam usá-la em outras disciplinas como uma ferramenta de aprendizagem significativa, permanente, ok? Então, dando uma olhadinha aqui no terceiro A, dentro do Direito Civil 1, dentro do Fórum Atividades Avaliativas do segundo bimestre, 17 alunos, alguém colocou hoje, ó, porque eu tinha olhado, tinha 16, quarta-feira a Jéssica colocou, né, dona Jéssica? Depois nós vamos analisar a tempestividade disso, hein? Salvo engano, era 2/6. Então, eu vou dar uma olhadinha, ó. A Jéssica foi a última que colocou um grupão, né? O Nivaldo, a Jéssica. O que aconteceu aqui, Jéssica? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma capinha, né? As fontes obrigacionais, ó, falando do conceito. Tá. Ele ficou menos conceitual, ele ficou mais sinótico, né? Pela leitura que eu estou fazendo rapidamente. Não estou dizendo que está errado. Vamos ver o Raul. Eu não vou conseguir ver todos, tá, pessoal? Nossa, o Raul fez aqui, ó. Divididinho, Raul, ficou legal, ó. Falou da sessão de contrato, né? Sessão de contrato, fundamentação, a casuística no 425, que é os contratos atípicos, sendo uma sessão perfeita estabelecendo a anuência do outro contratante, não é tipificada. Aí falou da sessão de crédito quanto à origem convencional judicial legal. Gostei de ver, ficou bom. Na sessão de débito, assunção também, né? Colocou a referência bibliográfica, os nomes dos grupos, os integrantes. Eu estou lendo assim, fazendo uma leitura lá, né, aquela consulta de médico, quando o médico olha assim, fala, tá bom, já fiz a anamnese da paciente, pode ir. O que mais? Vamos ver aqui. O Raul, a Jéssica Maranho. Isso aqui é muito democrático, né, pessoal? Porque vocês também agora, a estratégia do mapa conceitual é interessante porque vocês podem rever, vocês podem aperfeiçoá-lo, porque um vem do outro, né? A Jéssica veio com, né, a sessão de crédito, cedente, cessionário cedido, talvez aqui faltou um pouquinho daqueles elementos de conexão, para que o mapa tenha, né, ele fale por si, o mapa tem que ter voz, ele tem que falar. Julinha Xavier, vamos ver a Júlia aqui. A Júlia colocou aqui um mapão, sessão de contrato, exemplos, compra e venda. Exemplos, geralmente eu falo que tem que ficar na base, geralmente é embaixo, tá? Mas não está errado. Né? Locação, empreitada, sessão de contrato, direito brasileiro, negócio jurídico atípico, dentro da liberdade de contratar, as figuras intervenientes, contrato bilateral. Eu tenho que entender o seguinte, o mapa conceitual, só de eu bater os olhos nele, eu vou rememorar todo aquele conceito, né, dentro da aprendizagem significativa, diferente do mapa sinótico ou do mapa mental, tá? Vamos ver a Lara. Opa, pulei aqui alguma coisa. Saí do...
Tá lá o prazo, 2/6, ó. Tava tendo dúvida, mas está bem claro. Depois nós vamos conversar. O que mais? Vamos pegar o dos últimos aqui. A Amanda aqui, a última, na realidade, ela que postou primeiro, dia 30 de maio. Amanda, tá o pessoal, Alerson e o Alesi. Quem é fã de Fórmula 1 tinha um grande corredor chamado Jean Alesi. Falaram sobre transmissão das obrigações, genérico, assunção de dívida. Olha que legal que ficou o mapa. Aí tem os fundamentos, o conceito, né, a classificação por expromissão, por delegação, liberatória, cumulativa. O que é liberatória e cumulativa? Quando eu libero o devedor ou quando mantenho o devedor na relação jurídico-obrigacional. O que mais? A Marília, não sei se está me acompanhando aí, essa figura. Seção de crédito, a classificação, o conceito. Aí abre aqui o mapinha. Legal. Para soluto, para solvendo. A Michele também, Bordim. Pessoal, não estou avaliando afinco, tá? Depois, nossa, Michele aqui, o grupão abriram bem, ó, seção de crédito, as espécies, pode ser judicial, pode ser legal, todas as palavras com conexão, ó, polo ativo do contrato, a transferência do crédito, depois desce aqui quanto a extensão total parcial, né? Aí vem suas espécies para baixo, aí desdobra aqui para o lado pró-solvendo, pró-soluto, perfeito, ficou muito bom. Ó, gente, ó o Jared, ó, Jared, esse Jared me acordou domingo, ele me mandou uma mensagem, acho que foi 10 e pouco da noite, esse figura, já tirou -1. É brincadeira, Jared. Na realidade, tá muito conceitual, né? Não há necessidade no mapa conceitual de eu escrever os conceitos dessa maneira, tá? Ele tem que ser implícito. Estou dizendo que está errado, mas o leitor do mapa conceitual ele tem que conseguir interpretá-lo diante do quê? Das premissas maiores e menores dos elementos de conexão, né? É aquilo que está nos textos bases. Tem que ler os textos bases para que a gente possa entendê-los bem, né? A Anne, Rafaela, Anne ou N, não lembro. Anne. Ela tá com o MeMind. O MeMind é legal, esse software. Aí, ó. Isso aqui parece um polvo, sei lá o que, uma seção de crédito. Olha que abertura. Muito bacana, né? Eu gosto desse tipo de ferramenta e, ao mesmo tempo, eu acho que soma. Eu acredito que soma, né, no conhecimento de vocês. Ó, gente, cadê mais aqui? Mais o glicério. Não estou vendo todos, né? Abri vários já, né? A seção de crédito. Legal. Tem mais a Gabriela Scarpa. Aí eu abro um por um, eu vejo... Olha que bacana também, gostei, ó. Tá bem clean o mapa da Gabriela, olha, bem clean. Dá para entender as partes, a origem. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui, bacana. Então é isso. Então por hoje é isso. Vamos ver se tem alguma dúvida, porque eu deixei vocês minimizados. Alguma dúvida, pessoal? Ver o da Giovana. Vamos ver o da Giovana aqui. Só vou ver o da Giovana para a gente encerrar. Só tem você, de Giovana. Vamos ver. Júlia, Lara, Pietro, Gabriela, Glicério, Tauan, Giovana Álvares. Vamos ver da Giovana aqui. Nossa, capinha bonitinha. Gostei da capa. Legal. Responsabilidade. Falou da seção de crédito, quanto à extensão total parcial, quanto às obrigações oneroso gratuito, quanto à responsabilidade, a regra para absoluta, a exceção para solvendo, responsabilidade da solvência do devedor, para baixo aqui o conceito. Geralmente exemplos vêm na base do mapa. O mapa tem que ter a conectividade nas ligações e os conectores, né?
Quem lê os textos básicos, eu tenho certeza que fez sem muitas dificuldades. Talvez penou um pouquinho com o software aí, né? Ó, legal, decorre da lei, origem da norma. Parabéns, ficou muito bom. Gostei. No geral, os mapas que eu vi me agradaram, viu, pessoal? Me agradaram e valeu aí, não sei o nível de dificuldade. Até interessante, vocês vão participar de uma pesquisa, né? Que está aí na plataforma, sejam muito verdadeiros ali, e eu vejo que, na realidade, está no grupo dela, Beatriz? Ah, tá. Já foi. E, na realidade, eu vejo que a plataforma tem me atendido muito. Claro que ainda a gente pode aperfeiçoar um pouco mais as aulas, né? Eu procuro, com a videoaula, abrir um pouquinho o conhecimento para vocês lerem a doutrina e, quando vierem aqui na aula remota, trazerem as dúvidas, enfim. O mapa vai valer 2 pontos, a participação no fórum e no Teams vale 2 pontos e o questionário vale 6 pontos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Valeu a pena esse tipo de atividade? Hoje eu fiz, claro, eu trouxe o conteúdo, eu não ia deixar, né? Eu passei mais rapidamente porque vocês se aprofundaram. O que está por vir na próxima semana, terça-feira, inadimplemento. E aí depois temos o feriado, e aí mais 2 semanas de aulas, e iniciamos o período de avaliação. Ok? Giovana gostou. Vocês gostaram, pessoal? Foi legal aí o trabalho? Deu para se divertir? Bom, é importante que vocês tenham levado a sério, né? É aquilo que eu digo. Eu estou partindo do princípio da boa-fé objetiva, da lealdade. Ou seja, como eu não estou olhando olho no olho, né? Eu tenho plena convicção que a maneira que eu estruturei essa atividade tem que ter uma eficácia, né? O ensino remoto, o ensino à distância, eu tenho que medir a eficácia cobrando depois os resultados para eu avaliar. Por isso que eu abri mais o leque de avaliações para que vocês possam realmente mostrar que vieram, né? E o intuito é vocês assimilarem, né? Na realidade, para mim aqui, eu sou um mero, vamos dizer assim, um facilitador. Ou seja, eu estou aqui num papel intermediário, né? Entre o Google e vocês. É brincadeira. Na realidade, eu trago aqui a minha experiência de vida, né? Vida profissional, das minhas especializações, da minha atuação como advogado. É isso que eu trago, porque o conteúdo, vocês clicam no Google que está lá, né? O conteúdo, eu não vou ficar, né, vomitando o conteúdo aqui. Isso daí não é meu propósito, é partir para as exceções, partir para, né, as discussões mais emblemáticas. É assim que a gente tem que trabalhar. Tá bom, pessoal? Já que ninguém mais se manifestou, eu vou encerrar a gravação e me dar aí por satisfeito, desejando aí uma ótima noite para vocês, e a gente se vê em breve, se Deus quiser.